E aí, pessoal, bem-vindos a este guia visual. Hoje nós vamos desmistificar, de uma vez por todas, os temidos tempos do passado em inglês. Sabe aquela confusão frustrante que bate na hora de falar sobre o passado num outro idioma? É completamente normal. Mas a gente vai usar uma abordagem muito estruturada para transformar o que parece um labirinto num caminho super reto. A ideia é destravar essa parte da gramática de um jeito que faça total sentido lógico. Nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar por 5 etapas. Número 1. O que é o Present Perfect? Número 2. Present Perfect versus Simple Past. Número 3. O passado do passado. Número 4. Como diferenciar for e since. E número 5. O nosso guia de expressões. Dividindo tudo isso em blocos claros, essas regras vão começar a aparecer códigos de trapaça para acelerar o aprendizado. Então vamos lá, seção 1. O que é o Present Perfect? Para começar a desvendar essa primeira parte, ajuda muito usar a imaginação. Pense no Present Perfect como uma ponte aberta. Uma conexão bem segura que liga algo que começou lá atrás diretamente ao nosso momento atual. Bom, vamos mergulhar nisso. A função central desse tempo verbal é lidar com ações que continuam relevantes agora, no presente. Por exemplo, pega a frase They have organized their wedding. Isso não é só sobre o ato de organizar lá no passado, sabe? Indica todo aquele estresse contínuo, os meses de preparação e o impacto de que o evento está quase acontecendo hoje. Outro exemplo muito clássico é I have been to the USA, que narra uma super experiência de vida, só que de forma indefinida, sem cravar uma data exata no calendário. E serve até para coisas fresquinhas que acabaram de rolar e o café ainda tá quente, tipo They have just left. A fórmula matemática para construir essa ponte é, na verdade, muito mais simples do que parece. A mágica toda acontece com o verbo auxiliar, que é o have, ou o has, sempre de mãos dadas com o verbo principal na sua forma de particípio passado. Nas estruturas afirmativa, negativa e interrogativa, é sempre o auxiliar que dita o ritmo da frase. Se a gente traduzir diretamente para ela tem estudado francês desde o ano passado, ou seja, she has studied, a compreensão âncora perfeitamente no nosso português. É uma estrutura totalmente lógica quando a gente entende essa ideia da ponte estendida. Seção 2. Present Perfect versus Simple Past. Agora que já entendemos como essa ponte funciona, vamos atacar a maior dor de cabeça de quem estuda inglês. Conseguir diferenciar com total confiança o Present Perfect do famigerado Simple Past. É aqui que muita gente dá aquela travada nas conversas. Mas sério, não precisa ser assim. Diferente daquela ponte aberta que acabamos de construir, o Simple Past age como um ponto de checagem completamente fechado no tempo. A ação começou e, sem sombra de dúvidas, terminou de vez lá atrás. O grande truque aqui é entender o roubo que acontece na gramática. O verbo auxiliar muda exclusivamente para did. E esse did funciona como um verdadeiro ladrão de tempo verbal. Na negativa com did not e nas perguntas ele rouba o tempo passado para ele, deixando o verbo principal lá, na forma básica, quietinho. É só nas frases afirmativas, onde o did não aparece, que os verbos regulares ganham o famoso de ou ed no final, para marcar esse passado intocável. Colocando esses dois cenários lado a lado, o contraste fica gritante. De um lado, a gente tem a natureza definitiva do Simple Past, amarrada a um momento super específico e inalterável. Mary arrived in the city in March. Pronto, a ação foi concluída naquele mês e acabou. Do outro lado da moeda, existe essa natureza contínua e sem fim delimitada do Present Perfect, ilustrada pelo uso do since March, mostrando que a Mary chegou lá atrás em março e a experiência de estar na cidade continua até os dias de hoje. Mas e se não houver um tempo específico mencionado na frase? Pois é, essa é aquela pergunta que costuma gerar um pânico interno e aquele silêncio constrangedor no meio de uma conversa com falantes nativos. O que a gente faz quando não tem nenhum carimbo de tempo? A regra de ouro surge justamente para salvar o dia aqui. A completar a ausência de uma expressão indicando exatamente quando a coisa aconteceu é o gatilho. É a permissão absoluta que manda a gente acionar o Present Perfect na hora. Seção 3. O passado do passado. E se a narrativa precisar ir ainda mais para trás na linha do tempo? Tem um nível ainda mais profundo no passado, que funciona literalmente como um episódio piloto ou um prelúdio de um grande evento principal. É exatamente para esse prelúdio que o Past Perfect entra em cena. Ele define uma situação que rolou antes de outra situação que já estava no passado. A mudança na fórmula é de uma elegância tremenda. A gente só troca o auxiliar have por had. É uma troca simples de uma palavra que empurra toda a ação profunda do baú na linha do tempo. É o passado agindo como origem para outro passado. Sensacional, né? Se a gente mapear um evento histórico como o censo populacional do ano 2000,
Essa dinâmica de antes e depois ganha muita vida. O fato de que cidadãos brasileiros já tinham morado fora do país aconteceu muito antes de o censo de fato revelar os dados na virada do milênio. O marcador had-lived sinaliza essa anterioridade histórica de forma muito brilhante. É o prelúdio narrando as origens de um evento que também já virou história, separando o que veio primeiro do que veio logo depois. Seção 4. Diferenciando for e since. Mudando levemente a rota agora, tem um motivo excelente para a gente abordar vocabulário. Para que esses tempos verbais funcionem com perfeição, a gente precisa das ferramentas de conexão e das preposições corretas. E essas pequenas pecinhas frequentemente causam um belo nó na comunicação do dia a dia. É crucial fazer um desvio super rápido, mas importantíssimo, sobre as diferenças entre to e for, usando o ato de cozinhar como exemplo. Preparar o jantar to Julie carrega o sentido de que a pessoa cozinhou como um garçom entregando o prato na direção dela, prestando um serviço. Já usar for Julie transforma o cozinheiro num verdadeiro salva-vidas. Significa cozinhar no lugar dela, prestando um baita favor porque a pobre da Julie estava ocupada demais para chegar perto do fogão. É fascinante observar como a simples troca de uma preposição muda drasticamente as intenções sociais de toda a frase. Voltando aos tempos verbais, aplicar for e since exige essa mesma precisão cirúrgica. A regra aqui é muito física. O for funciona como uma régua de medição escolar para a duração de um período, tipo medir algo por 10 longos anos. Já o since atua de forma bem pontiaguda, como um alfinete vermelho fincado com força na parede de um calendário, apontando exatamente para a data de início daquela situação, como algo cravado desde 2010. Seção 5. O guia de expressões. Com todas as grandes peças montadas, chegamos à nossa seção final, que é, na prática, o conjunto definitivo de atalhos e códigos de trapaça para tão sonhada fluência. É a hora de identificar as palavras-chave que entregam de bandeja o uso de cada tempo verbal. A analogia mais poderosa aqui é visualizar o Simple Past e o Present Perfect como dois baldes de ferramentas completamente isolados, separados por um muro muito alto. É preciso ter certeza absoluta disto. Misturar essas expressões é a armadilha número 1 da fluência, o erro mais comum. Se a expressão pertencer a um balde, ela não deve, sob hipótese alguma, entrar em contato com a estrutura verbal do outro balde. Vamos ver como isso se constrói na prática das conversas diárias. Pegando uma palavra como yesterday, do nosso primeiro balde, a gente vê que ela exige o uso do Simple Past, porque age como aquele alfinete no calendário, marcando um dia específico que já acabou e não volta nunca mais. Por outro lado, for, do nosso segundo balde, atua como a régua de medição de uma duração contínua, forçando o uso ininterrupto do Present Perfect. Esse mesmo contraste lógico se aplica para expressões de passado fixo versus experiência de vida. Last week serve para jogar uma âncora pesada num passado definitivo. Já a palavra never reporta uma vivência fascinante, uma experiência contínua da vida que, até o presente momento, simplesmente não ocorreu. Como cobre todo esse espaço de tempo indefinido e em andamento, never aciona imediatamente a ideia da ponte aberta. É uma vida que ainda está acontecendo, chamando na hora o present perfect. Mas claro, existe uma palavrinha rebelde que adora desafiar esse muro alto. A palavra just. Ela é incrivelmente flexível, mas tem uma pegadinha imensa. Para o just ser usado no Simple Past, ele precisa de uma espécie de babá na frase. Ele exige obrigatoriamente a presença de uma outra expressão de tempo bem específica para acompanhar, tipo 5 minutes ago. Sem isso, a frase fica manca. Já no Present Perfect, o just tem independência total, garantindo o sentido de passado recente de forma solitária e muito elegante. Então, o ponto crucial para fechar toda essa grande equação linguística se resume a uma verdadeira regra de ouro. Tempo específico é igual a Simple Past. Se houver qualquer indefinição de tempo ou uma sensação de continuidade na ação, a escolha inquestionável sempre vai ser o Present Perfect. Essa é a bússola dourada para nunca mais se perder em meias conjugações verbais. E com isso, as regras que antes eram tão intimidadoras se transformaram em blocos de construção lógicos e as peças finalmente se encaixam. Fica um desafio fantástico para testar esses novos atalhos mentais. Da próxima vez que escutar uma música em inglês, assistir a uma série ou participar de uma reunião, preste muita atenção. Qual ponte linguística as pessoas estão construindo com as palavras? Procure pelos baldes, ache os alfinetes de tempo exato e meça os períodos que ainda estão acontecendo. O grande segredo agora é buscar essas ferramentas no mundo real e caçar esses tempos verbais em ação. Muito obrigado por acompanhar este mergulho profundo no idioma e até a próxima exploração.